Londres, a cidade dos sonhos e uma das áreas urbanas mais ricas do mundo. Sua economia vale aproximadamente 508 bilhões de libras, o que equivale a 652 bilhões de dólares. Se fosse um estado independente, Londres seria classificada como a 22ª maior economia do mundo, precisamente acima da Argentina e da Suécia. No entanto, a prosperidade de Londres e do sudeste da Inglaterra é atípica para o país. Esta pequena área compõe quase metade do produto interno bruto do Reino Unido, enquanto possui cerca de 1/3 de sua população. Se alguém amputasse a produção de Londres, reduziria o padrão de vida britânico em 14%, o bastante para superar o estado americano do Mississippi. Sim, o Reino Unido já viu dias melhores. Os últimos 10 anos foram muito difíceis. A renda disponível real, que é a renda após impostos e benefícios, permaneceu quase inalterada. O custo de bens e serviços aumentou. Em relação a 10 anos atrás, a renda das pessoas tem menos poder de compra. Enquanto isso, a produtividade é baixa, uma das mais baixas de qualquer grande economia, e a moradia se tornou quase inacessível, com o Reino Unido detendo o recorde do maior número de pessoas sem teto no mundo desenvolvido. A causa desses problemas está enraizada em decisões políticas passadas. A Grã-Bretanha adormeceu e tropeçou em uma série de contratempos. Agora a crise se tornou endêmica, sem uma solução rápida à vista. Pensando bem, é irônico. O Reino Unido foi o primeiro país a se industrializar. Agora, ele está prestes a se tornar o primeiro a se desindustrializar. De uma perspectiva mais ampla, a economia britânica está em declínio. Os preços estão subindo muito rápido. Recentemente, os preços dos imóveis subiram mais de 2.200 libras em um mês. Infelizmente, isso não foi amplamente divulgado na mídia. Não faz muito tempo, a Grã-Bretanha era considerada uma das nações mais prósperas do mundo e um destino principal para profissionais qualificados que procuram avançar em suas carreiras. Hoje, nem tanto. O Estado está sob uma incrível tensão socioeconômica, mais do que as pessoas percebem. 3 choques geopolíticos consecutivos deixaram uma dívida colossal: Brexit, Covid e a guerra na Ucrânia. O catalisador, no entanto, remonta a 2008, quando a crise financeira introduziu efeitos duradouros. Como todos os outros, a Grã-Bretanha foi profundamente ferida, mas a maneira como lidou com as consequências a diferenciou do resto do mundo desenvolvido. Após emprestar cerca de 141 bilhões de libras para resgatar os bancos britânicos, o governo optou por medidas de austeridade em vez de investir em políticas fiscais e sociais. Não houve cortes significativos de impostos ou aumentos do salário mínimo, não houve controle da inflação, não houve assistência à habitação, não houve programas de criação de empregos. Você entendeu o ponto. Para os cidadãos comuns, as consequências foram devastadoras. A renda real das famílias caiu e depois estagnou pelos próximos 15 anos. Em termos econômicos, isso é conhecido como uma década perdida. Para dar uma perspectiva adicional, em 2007, a família britânica média era 8% menos próspera do que as da Noruega e apenas 6% atrás das dos Estados Unidos. Nos anos seguintes, o déficit cresceu substancialmente. Hoje, as famílias britânicas estão 20% atrás da Noruega e 16% atrás dos Estados Unidos em termos de renda real. Essa queda no padrão de vida é sentida vividamente entre a classe média. A renda real das famílias é um motor fundamental da atividade econômica. Ela incentiva o consumo e melhora o padrão de vida. Tudo isso contribui para o crescimento econômico. Na Grã-Bretanha, no entanto, o governo priorizou os interesses corporativos acima de tudo. Mas mesmo aqui, no mundo corporativo, os ganhos foram principalmente a curto prazo. A taxa de produtividade foi deixada em segundo plano e nenhum investimento significativo foi feito nesse domínio.
Para contextualizar, aumentar a produtividade é uma das maneiras mais eficientes de crescer uma economia. Mas, contrariamente à crença popular, melhorar a produtividade não significa trabalhar mais duro. Em vez disso, o ponto é aumentar a produção econômica sem aumentar a quantidade de trabalho. Portanto, quando uma economia baseada na agricultura muda para a da fabricação de microchips, a produtividade aumenta porque a indústria de tecnologia é mais lucrativa e tem margens maiores. Portanto, a força de trabalho está obtendo mais disso pela mesma quantidade de trabalho. Por isso, o Japão está convertendo terras agrícolas em fábricas. Isso aumenta a produtividade e, finalmente, melhora a economia. No Reino Unido, a produtividade por pessoa enfraqueceu após a crise de 2008 devido à falta de investimento. Este gráfico da London School of Economics coloca as coisas em perspectiva. Antes da crise, a produtividade estava crescendo quase 2% ao ano. Após a crise, no entanto, enfraqueceu substancialmente, alterando uma tendência que estava em movimento desde a década de 80. A força de trabalho britânica agora tem a segunda menor taxa de produtividade entre as economias do grupo dos 7, enquanto antes da crise de 2008 era superada apenas pelos Estados Unidos. Os efeitos simultâneos do lento rendimento real das famílias e da baixa produtividade explicam muito sobre o desempenho da economia britânica. Está essencialmente lutando pela sua vida. A década perdida da Grã-Bretanha aconteceu de forma tão casual, tão indiferente, que nenhum de seus partidos políticos a reconheceu, muito menos a abordou. Não houve discurso político sobre este assunto que estava afetando milhões de lares. Mas foi uma crise mesmo assim, e então o discurso se expressou na forma do Brexit. No entanto, a incerteza sobre o Brexit tornou uma situação ruim ainda pior. Teve um efeito particularmente acentuado no investimento estrangeiro direto. De acordo com o Banco da Inglaterra, o Brexit reduziu o investimento em 25%, medido de 2016 a 2021. Além disso, logo após o Brexit, o início do coronavírus agravou a crise econômica que estava se formando por baixo. O governo interveio e emprestou mais 280 bilhões de libras em resposta ao coronavírus. Isso foi considerado necessário para conduzir a nação durante a pandemia. Mas aqui está o ponto. A maior parte do resgate do coronavírus foi emprestada quando as taxas de juros estavam em baixas históricas, em torno de 0,1%. Na época, esperava-se que os pagamentos fossem relativamente gerenciáveis, e isso poderia ter sido verdade se não fosse pelo último prego no caixão, a guerra na Ucrânia. No minuto em que os russos começaram seu ataque em grande escala, o acesso ao petróleo e gás russo foi interrompido por sanções e restrições comerciais. Ao mesmo tempo, uma crise energética começou a se formar e o custo de vida aumentou em toda a Europa. A crise atingiu perto de casa. Prevê-se que as famílias britânicas pagariam 3 vezes o preço anterior apenas para aquecer suas casas durante o inverno. Grande parte do público estava ansioso, então o governo britânico interveio novamente. Desta vez, foi um dos mais generosos da Europa em apoio financeiro. Entre 60 bilhões e 100 bilhões de libras em gastos adicionais foram direto para a dívida da Grã-Bretanha. O dano às famílias foi leve, mas o resgate deu ao Reino Unido seu maior aumento na dívida, como uma parcela do seu produto interno bruto. A crise pandêmica e energética impulsionaram a inflação para novos patamares. Em resposta, os bancos centrais elevaram os juros. Para os cidadãos comuns, isso significou que os pagamentos de hipoteca aumentaram da noite para o dia em centenas de libras. Enquanto isso, para o governo, a alta taxa de juros adicionou bilhões adicionais à dívida nacional. Antes, os pagamentos da dívida eram considerados gerenciáveis, mas após a crise energética, a dívida se tornou cada vez mais onerosa para ser quitada. O serviço da dívida saltou de 40 bilhões de libras por ano para cerca de 100 bilhões de libras por ano, um aumento impressionante de 60 bilhões de libras em gastos, o que é quase todo o orçamento de defesa britânico. Então, sim,
Embora admiravelmente, o apoio da Grã-Bretanha à Ucrânia essencialmente quebrou sua economia. Os juros da dívida da Grã-Bretanha são agora o segundo maior gasto do país. O aumento da dívida reduziu os fundos disponíveis em dezenas de bilhões de libras, limitando os gastos com outros itens. A maioria dos serviços públicos do país são prejudicados por isso, reduzindo a qualidade do que pode ser fornecido. Em sua essência, a economia é mais do que apenas mercados e dinheiro. É sobre entender as escolhas que as pessoas fazem e como a demografia impulsiona essas decisões. A economia é essencialmente o estudo das pessoas, não apenas dos números. Depois que o bloqueio do coronavírus diminuiu e a vida voltou ao normal, todas as economias avançadas presenciaram um aumento na força de trabalho. As pessoas encontraram empregos e seguiram em frente. Este gráfico mostra a mudança na atividade econômica entre as nações do Grupo dos Sete entre 2019 e 2023. A Grã-Bretanha se destaca. Sua força de trabalho nunca se recuperou. Apenas permaneceu baixa. Uma força de trabalho menor tem todos os tipos de efeitos em cadeia. Isso significa menos impostos para pagar por serviços como saúde e maiores gastos com benefícios sociais. Isso também significa que as pessoas têm menos dinheiro para gastar, o que prejudica as empresas e afeta o número de empregos disponíveis em uma economia. Então as consequências completam um ciclo. Mas o problema da força de trabalho da Grã-Bretanha vai muito além do 1% que falta. Oficialmente, o desemprego na Grã-Bretanha é baixo pelos padrões históricos, situando-se em 4,4%, o que equivale a 1,5 milhões de pessoas. Mas a realidade pinta um quadro diferente. Faltam 11 milhões de pessoas na força de trabalho da Grã-Bretanha. O governo, no entanto, não considera isso como desemprego, chamando-o de economicamente inativo. O raciocínio é que este grupo, que soma 9 milhões e 400 mil pessoas, tecnicamente não está procurando trabalho ou disponível para começar um emprego. O Escritório de Estatísticas Nacionais explica as razões. Cerca de 2 milhões e 100 mil com idades entre 16 e 24 anos são estudantes e, portanto, economicamente inativos. Cerca de 3 milhões e meio daqueles com mais de 50 anos estão fora da força de trabalho devido a doenças e aposentadoria antecipada. Enquanto isso, pelo menos 1 milhão de pessoas com idades entre 25 e 49 anos não trabalham devido a responsabilidades de cuidado. Uma carência de 11 milhões de trabalhadores é significativa, mas as empresas precisam continuar operando apesar disso. Isso coloca uma pressão tremenda sobre o governo e uma maneira de compensar a diferença é abrindo as fronteiras. Os legisladores britânicos agiram conforme o planejado. Mais pessoas de fora do Reino Unido imigraram para o país para trabalhar, com a Ásia do Sul e a África subsaariana se destacando. Esses trabalhadores migrantes preenchem as lacunas deixadas por uma força de trabalho reduzida. Mas, simultaneamente, a rápida e grande entrada de imigrantes aumentou as tensões sociais dentro da nação. Pessoas se sentem ameaçadas pela mudança demográfica étnica e alguns legisladores exploram esses sentimentos para fins políticos. No início de agosto de 2024, protestos e tumultos anti-imigração abalaram a Grã-Bretanha, afetando mais de 20 cidades. Apesar dos tumultos terem atingido o ápice, corrigir as causas levará muito mais tempo. Em sua totalidade, a crônica econômica da Grã-Bretanha, marcada por um declínio contínuo, ilustra como uma crise desencadeia outra e ainda outra, e finalmente leva a uma cadeia de eventos da qual não há alívio imediato. Esta é a cama que foi feita, e agora as pessoas devem dormir nela. Por outro lado, todas as nações passam por altos e baixos, e o Reino Unido não é exceção. Londres ainda é uma das cidades mais ricas e inovadoras do planeta. Eventualmente as coisas vão melhorar, mas até lá a Grã-Bretanha funcionará como uma economia de terceiro mundo anexada a Londres. Eu fui seu anfitrião Shirvan do Caspian Report.
Se você aprova o que fazemos, por favor deixe um comentário, clique no botão de curtir e talvez compartilhe o vídeo. De qualquer forma, obrigado pelo seu tempo e Saol!